Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um super episódio? O negócio por aqui tá frio, tá gelado. E aí, de onde você está nos assistindo, nos acompanhando? Adoraria que você colocasse aí nos comentários a sua cidade pra gente saber se aí tá frio ou se tá quente, porque falar pra você, viu? Tem mais 4, 5 meses de frio só pra aguentar, então tá fácil. Tabata adora o frio, tem um bom humor do frio, ela acorda maravilhosamente sorrindo com os passarinhos congelados, mas ela acorda brava. Não, ela acorda super brava com os passarinhos. Nem os passarinhos cantam agora no inverno, mas tá tudo bem. É isso. Bom, pra quem tá assistindo esse episódio do dia de hoje é dia dos namorados e a gente tá aqui gravando ao vivo, da qualquer forma que possa estar. Nós sempre temos o nosso episódio, faça chuva, faça sol ou frio, né, dona Tabata? Uma coisa que eu gosto é que a nossa audiência, ele vai acompanhando os nossos episódios, independente de ser no ao vivo ou não. Então, isso quer dizer que a nossa performance e a nossa entrega, ela chega de acordo com o momento da pessoa. Então, se passou bem o Dia dos Namorados, que bom. Se não passou, vamos prezar para que tenham próximas datas melhores e tá tudo certo. Isso aí. E aí eu queria hoje falar sobre o amor, mas do podcast. Entendeu? É o que acontece hoje. Hoje eu acho que o podcast ganhou, né, o coração do brasileiro, né? Então, os dados hoje são mais de 54 milhões de pessoas no Brasil que escutam podcast. Então, acho que tá aí, é um namoro que vai se tornar um casamento, né? Porque o podcast ele entrou pra ficar. Então, o que você tem pra dizer pras pessoas sobre o podcast, sobre essa mídia? Me fala. Bom, pessoas criativas, pessoas que buscam conhecimento, que querem ficar antenado com relação ao que há de novo, seja na parte de negócios, finanças, inovação, não importa qual é a área. Parabéns para você que consome podcast. Isso quer dizer que você está num grupo seleto de 23% das pessoas que buscam conhecimento. Cá entre nós, é uma porcentagem muito baixa, porque a maioria gosta de futilidade, né? Exato. Então, quem consome podcast já está saindo na frente. Você certamente usufrui melhor do seu tempo, porque você escuta um programa de sua preferência a respeito do que você quer ouvir, quer consumir naquele momento, e está em outra tarefa. Seja na academia, seja lavando roupa, lavando louça, seja se deslocando entre cidades. Então, o podcast ele veio como um formato de longa duração, com o qual se consolida a audiência pela qualidade, porque ela permanece ali em média de 40 a 1 hora e meia com você. Eu acho engraçado hoje, né? Porque as pessoas, elas estão consumindo muito podcast mesmo. Isso não é porque a gente tem um podcast há 4 anos que eu tô falando isso. Mas as pessoas, elas ainda se apegam a números, ao tamanho de canal. E hoje a gente tem muitos podcasts do Brasil, né? São mais, acho que, de 200 mil podcasts que a gente tem no Brasil. Não sei quantos estão todos ativos. A gente precisa fazer essa pesquisa novamente pra gente conseguir sempre falar o número certinho. Mas nem todos têm milhões de seguidores, nem todos têm milhões de visualizações. Nós estamos criando comunidades. Eu quero que você fale mais a respeito para onde você quer levar essa conversa quando você vira e fala assim que as pessoas ficam presas a números e quantidade de inscritos ou seguidores. Não, a conversa... Falando sobre o Acordo Podcast, a gente tem a nossa comunidade, o nosso público que consome o nosso conteúdo por ter alguma ligação com a gente, uma empatia de como a gente conduz a entrevista, ou porque gosta da seleção que a gente faz de quem são os convidados que estão aqui. Uhum. Diga-se de passagem, convidados que sim podem ser convidados e convidados com o qual a gente adapta e ajusta a pauta para fazer uma publi editorial e fazer com que a empresa e esse empresário
entre no conceito do que é participar de um podcast. Porque se a gente fosse só dar voz aqui para as pessoas muito famosas, coitado das pessoas até chegar num formato muito famoso, né? Então, a gente fez aqui para ficar um espaço democrático, né? Quando eu falo de números, as pessoas, acho que são os dois lados. Tanto o ouvinte, quanto a parte de anunciante, ou a parte de pessoas que querem ir dar entrevista, vamos assim dizer. Porque os números que hoje as pessoas... Na internet, elas têm números inflados e às vezes os números nem são reais, né? Ou são comparativos. Hoje eu acho que a internet, ela entrou... O mal do século é a comparação. Então, a gente se compara com o outro, que o outro se compara com o outro. Então, um podcast menor se compara com o grande nunca se compara com ninguém, ou se compara com o maior que ele, e assim vai. E as pessoas pegaram essa mania da comparação. Por que eu puxei esse assunto? Puxei esse assunto porque eu acompanho muito podcast. Eu sou um consumidor de podcast nato, culpa sua, isso daí. Porque eu não consumia e foi você. Eu corto a grama, eu faço jardim, todas as minhas atividades eu estou ouvindo podcast. Estou trabalhando, ouvindo podcast. Então tem dia que eu estou ouvindo podcasts de comédia, tem dias que eu estou mais aprofundado, tem dia que eu estou num podcast mais de conhecimento, de negócios, de marketing, do que eu gosto. E eu flutuo muito por podcasts. Então assim, desde os podcasts grandes quanto dos pequenos. Né? Por quê? Porque o que me interessa é o conteúdo que está naquele podcast. Às vezes é a pessoa que foi naquele podcast, é o assunto tratado naquele podcast. Não me interessa se aquele podcast teve 10 mil, 100 mil, 20 mil ou 100 visualizações. Eu já escutei podcasts de um mentor nosso que teve, no dia que eu escutei, tinha 58 visualizações, e um insight desse podcast fez eu mudar o jogo no negócio que a gente estava criando. Então é sobre isso, é sobre você ter o costume de consumir o podcast. Então, quando eu puxo a questão dos números, é as pessoas entenderem que o número não vale de nada. É igual da rede social, tá? As pessoas vão lá e vê milhões de seguidores e elas se comparam, falam, nossa, mas eu só tenho X. Você tem o X porque são as pessoas da sua comunidade. Então, a gente aprendeu, eu e a Tabata, com esse movimento agora de mentoria, que assim, você com 1000 pessoas, você tem 1000 possíveis compradores para um produto que você pode vender. Você não precisa ter 1 milhão. Né? Então são coisas que eu queria falar, mas senão eu vou puxar pro lado de números, né? Daí eu vou ficar falando de números aqui. Mas o que eu queria falar realmente é isso. É que as pessoas entendam que o formato de podcast e várias plataformas que a gente atinge, então, nosso Acordo Podcast, a gente está em mais de 5 plataformas. Então a gente é escutado e visto em mais de 5 plataformas. Então não é porque numa plataforma tem 30 mil, na outra pode ter 10, na outra pode ter 5, os cortes são viral. Né, os shorts hoje do YouTube está maravilhoso, então assim, as pessoas consomem aquele conteúdo pouquinho, que tá ali os insights realmente do programa. Então quando você vê cortes, é da palavra recortes, pra você entender. Os recortes de grandes episódios, então são as melhores falas daquele episódio, o melhor insight daquele episódio, com um gostinho de quero mais, para levar a pessoa pro episódio. Então os cortes, eles têm movimentação maior do que os episódios. Acaba sendo uma pílula, né? É um consumo Exato. ali rápido, pontual, a respeito de um episódio que às vezes foi quase 2 horas, 1h30, para você ter o entendimento do insight do convidado ou do host, para a gente virar e falar assim, viu, você quer colher um pouco mais de informação a respeito disso? Então corre no episódio completo. Quando você vira e fala a respeito de... É que você estava falando, né, de números, eu tô bem de saco cheio com isso. Porque hoje o público raso, né? Se a gente fosse falar de topo de funil, de pessoas que não acompanham muito a nossa jornada como podcast, é o que de fato importa para elas. Mas, como a gente já saiu faz tempo dessa parte aí, que é o topo, hoje não me pega mais como pegava antes pra gente, de ficar preocupado com isso. Porque é como se fosse prateleira, gente. Você que aí tá na faixa dos 40 anos, assim como eu, você andava numa locadora e tinha a parte de terror, a parte de romance, a parte de drama. E cada um seguia escolhendo ali o corredor e a prateleira conforme a sua vontade. E o podcast hoje nada mais é do que isso, só que adaptado para o seu celular. Você escolhe, seja pelo host que você quer ouvir,
seja pelo tema que você quer ouvir, pelo convidado que você gosta, é fã, quer stalkear. E a quantidade é o que você fala. Às vezes são coisas que a gente leva muito em conta por conta da mentoria voltada para podcast e que é uma dor que as pessoas levantam pelo grau de relevância, de alcance, de tempo de tela, que são partes mais técnicas que é o nosso mundo. Mas hoje as pessoas que assistem, que consomem, certamente elas estão ligadas pelo que elas procuram ouvir. Como você fala sobre aquilo. Se entra no nível de entendimento para assim, reverberar dentro dela, sabe? Porque, ó, se você parar hoje pra pensar, quando você fala da questão dos nossos mentorados que tem podcast, todas as dores deles, eles começam vindo falando de número de inscritos ou número de visualizações. Depois de um tempo que a gente tá trabalhando com isso, a gente entendeu, assim, hoje que, dependendo do nicho, se é um podcast nichado, se ele tiver 100 visualizações e as 100 visualizações dele der ROI, que ele vende um produto no final e tá validando esse produto e vendendo, ele não precisa ter um monte de visualizações, porque ele tá atingindo o que ele quer. Então, tudo na vida tem que ter um ROI. E a gente que fala de negócios, a gente que fala de marketing, a gente que tá nesse mundo de podcast, a gente entendeu isso. Porque quando a gente começou um podcast, a gente tinha a ideia de ficar famoso, ou a ideia de ser mais visto, ou a ideia de ter grandes números. E a gente foi entender que não é isso. Isso é consequência de um bom trabalho, né? Porque a comparação nossa era com 4 ou 5 grandes podcasts. Que tinha mais de milhão de... Você fala, caramba, eu quero ser essas pessoas. Só que assim, eles se tornaram aquele podcast grande porque eles já eram alguém, ou porque eles já têm uma base, uma comunidade que seguiram eles, e eles continuam mantendo um podcast bom. E aí, quando a gente começou a pegar nossos mentorados e começou a fazer esse trabalho com eles diferente, tá? E mostrar que hoje, por exemplo, os influenciadores, né? Nós, podcaster, host de podcast, estamos começando a ficar na briga ali, pau a pau com grandes influenciadores. Porque nós estamos, sim, sendo formadores de opinião dentro do nosso mundo. Então, hoje, ó, eu peguei aqui, gente, eu tô lendo porque não vou lembrar tudo de cabeça. 76% dos ouvintes de podcast compram algo que o host de podcast, validado por ele, está validando naquele episódio. Então, se eu gosto da Tabata e eu assisto os programas da Tabata, primeiro, a Tabata pra mim é uma influenciadora. Ela é uma personalidade que eu acompanho e eu gosto do conteúdo dela. Quando a Tabata fala sobre um produto, a chance de eu comprar desse produto, ele aumenta, porque a Tabata está validando esse produto. Então, se eu gosto da Tabata, se a Tabata tá validando, é algo legal. E as pessoas começaram a entender isso. Chegou pra mim, o nosso comercial comentou que uma pessoa que entrou em contato conosco para fazer uma publi editorial falou que ia avaliar a questão do que a gente ofertou, porque ele também estava levando em conta influenciadores. Uhum. Aí, obviamente, a gente que está dentro do negócio e num outro nível de consciência, ele está buscando fazer um anúncio de uma pessoa que tem uma audiência, que obviamente a totalidade desta audiência da pessoa não é qualificada, mas depositando o retorno pela oferta que a pessoa vai fazer para o público que ela tem ali na sacada do quarto dela. Agora, quando trata-se de podcast, às vezes as pessoas elas não querem puxar para si a responsabilidade que ela está fazendo uma oferta na janela, né, aqui ó, na sacada do acordo, para a amostragem do nosso público, só que às vezes ela não quer assumir a responsabilidade que se não fizer conversão de venda, se não tiver conexão, se não tiver paixão no negócio e traquejo com a parte de câmera, para ela ter destaque num corte que ela vai extrair daqui do podcast, a culpa é dela. Então, é mais fácil ela virar e falar, faço um investimento com o influenciador, para depois virar e falar, o influenciador não me deu retorno, do que ela estar dando a cara a tapa num podcast e falar depois que a maneira que ela falou sobre a empresa dela não converteu. Hoje marcas, elas estão tirando o verbo de influenciadores e injetando em hosts e em podcasts, né? Marcas com nível de consciência elevado, né? Sim, a gente tá falando nisso. Por quê? Por conta da demanda, por conta do tempo de atenção, né? Que um podcast ele tem. Hoje a gente falando em anúncios, a gente que tá indo muito para São Paulo, a gente tá vivendo esse mundo agora completamente diferente, estamos pisando em solos bem férteis em relação ao podcast e grandes players estão começando a nos dar atenção,
Por quê? Porque a gente está indo nesse mundo e está vendo que as grandes agências começaram a olhar para o podcast de uma outra forma. Então, um anúncio no podcast, ele torna algo diferente do que um anúncio com um influenciador. Então, hoje a gente está entendendo que está chegando isso pra gente, né? E você que tem um podcast, que está começando agora, que está com podcast, não desiste, porque as marcas elas vão começar a injetar em todos os podcasts. Lembra do que estourou no Brasil dos nanos influenciadores. Então, também vai ter os nanos podcasts que vão ser relativos e eles vão escolher isso daí, eles vão ter impacto na publicidade ou local, ou regional, ou até mesmo nacional. Por que eu te falo isso? Porque as marcas, elas olhavam para o podcast de uma maneira, será que isso vai vingar? Por quê? Tudo tem a ver, tivemos essa conversa com o CEO esses dias de um grande podcast, com o que o público escuta e o que o host e o que os convidados falam nesse podcast para a marca querer patrocinar ou não. Não adianta a marca não ter conexão com aquele lugar ou ser um lugar que fale asneira ou que fale alguma coisa e a marca ser associada àquilo. Que é onde as marcas tinham medo. E hoje, como estão tendo podcasts nichados, está acontecendo isso. Às vezes o que falta é um pouco de conscientização para as pessoas entenderem, porque nós estamos aqui no papel de host, somos comunicadores, somos influenciadores. Tá bom, Tabata, o que você está querendo dizer com isso? Primeiro lugar, se você quer chamar a Tabata para fazer uma publi sua como influenciadora, você pode. Se você quer ter a sua marca aqui dentro do Acordo Podcast para a gente dar a validação dela e dizer que a gente assina embaixo que é bom, você também pode. Só que as pessoas elas entendem um podcast como um veículo gratuito e que não vale a pena você depositar ali uma margem, um valor agregado em tudo isso, para a audiência do programa e também para os hosts que vos falam, entendeu? Porque são dois legs, né? Eu acho que quando a pessoa chega num podcast, ela vai dar uma entrevista, ela é convidada, ela chega até o podcast para falar da empresa dela, ou falar da história dela, tudo. Ela associa isso ou à marca dela, ou às marcas que estão patrocinando o próprio podcast. Só que as pessoas ainda não estão vendo isso como uma mídia, né? O podcast ainda não entrou, as pessoas não estão entendendo ele como uma mídia. Isso aqui é um veículo de comunicação. Ele está cada vez mais se tornando um veículo de comunicação. Né? Eu estou sabendo de grandes podcasts que assim são cobrados para a pessoa ir lá para falar sobre a marca dela. E daí fala assim, nossa, você cobra para entrevista? Não é a entrevista. Cobra a validação, cobra o resultado e cobra o quê? O ROI que aquilo vai dar. Então, o que as pessoas não estão entendendo sobre um podcast é o quê? Vem uma marca aqui. Lógico, convidamos uma marca. Ela veio, ela pode nos patrocinar. Agora, uma marca, ela tá numa grande campanha. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem em casa. Ela vai lançar uma campanha, ela está lançando o novo celular, XYZ. Ela precisa ter esse celular, vá para vários veículos. O que ela faz? Ela manda esse celular para alguns influenciadores, ela anuncia na TV, ela coloca a rádio, e agora o podcast entrou como isso. Ela anuncia, ou ela manda o CEO dessa marca para ir no podcast para falar sobre a marca. Quantos de vocês que acompanham o podcast não estão vendo uma grande marca de carro elétrico no Brasil que está participando de quase todos os maiores podcasts do Brasil? É uma publi aquilo. Ela está indo falar da marca dela. E acontece, quando ela vai, o CEO vai, ela acaba patrocinando esse episódio ou acaba patrocinando aquele podcast. Que ela sente, ela faz o que eu falo de mapa de calor. Quanto tempo as pessoas ficam naquele podcast. Eu tenho todos os dados. Eu sei o podcast, quanto tempo as pessoas ficam. Então as pessoas, nossa, mas o episódio de 2 horas, gente, a taxa ali é de 25 a 40 minutos. Então, como que você quer competir com um Instagram? Que em 1 minuto some aquele vídeo. Aquele vídeo te entrega por 48 horas e nunca mais te entrega. Mas aí que tá, não é competição, são veículos distintos. Mas pra publicidade ainda é uma competição, porque elas preferem colocar no Instagram, elas não estão vendo um podcast, elas vêem só o YouTube. Um exemplo que eu te dou, tá? Vamos falar sobre um dos nossos patrocinadores aqui, anunciantes com a gente, que é a Vilambir, tá? A Vilambir tá aqui com a gente já tem mais de ano, certo? Em todos os episódios. Apresentei os convidados, às vezes o convidado quer provar uma cerveja diferente, ele toma uma cerveja. Nós, às vezes, estamos aqui tomando uma cerveja. Sempre tá aqui, a gente fala da marca, a marca tá aqui. Essa marca vai ficar no nosso podcast até o acordo existir e até o YouTube existir. Não perde a
a duração, né? Não perde, porque eu não vou Ele lá permanece. eu não vou lá tirar o episódio do ar. Então, o que acontece? As marcas em si, elas estão entendendo isso com o tempo. Claro, uma campanha de ativação, uma campanha de desconto, ou uma campanha impactante que ela tem um prazo, ela vai perder a validade dela no podcast. Se hoje eu ativar um cupom aqui de desconto, da Linderme, por exemplo, de 30% de desconto, eu ativo, que a gente já teve essas promoções, eu ativo esse cupom, ele vai ter um prazo de validade. Então, se a pessoa assistir esse episódio daqui a um ano, não vai ter essa validade, então ele não vai poder usar esse cupom. Mas a marca Linderme sempre vai estar nesse podcast. Então, eu quero que as pessoas entendam o poder do match. Então, se hoje é dia dos namorados, a gente fala de amor, de tudo isso, quantas marcas não dão um match com podcasts? Eu falo, não tenho problema de falar de marcas. A Insider, ela entrou em todos os podcasts. A Insider não era tão conhecida. Fora o que você está falando é que as pessoas elas não dominam sobre o que a gente come com farinha, né, todo santo dia. Mas quando a gente fala do episódio, a pessoa vira e fala, mas e até a pessoa entrar naquele episódio e ver a minha marca? Não consiste em apenas isso, porque quando a gente está falando de acompanhamento de um episódio de podcast, sim, a gente está visualizando as marcas que ali reinam, né? Os nossos patrocinadores. Mas a gente está colocando conteúdo e tagueamento na própria internet. Porque quando você entra na descrição aqui de cada episódio, ou tem o site, ou tem o Instagram. Então, é pulverização de conteúdo para ficar fácil e ir ranqueando essa marca, essa empresa, dentro do Instagram. Por que pessoas que hoje pedem busca do ChatGPT delas, né? Fale sobre mim, às vezes não tem nada, porque essa pessoa, ela praticamente não existe na internet. Ela tem uma conta fechada, pessoal, no Instagram, ela não tem um canal no YouTube, ela não tem um site, ela não tem um blog, não importa. Então, é difícil o ChatGPT fazer uma busca por essa pessoa, porque ela ainda não tem uma presença digital consolidada. O que a gente, com o podcast, vai fazendo pelas marcas? Vai dando esse posicionamento para ela no digital. Então, são duas vertentes. Uma, a exposição para quem consome e está nos ouvindo e assistindo. 2, o próprio ranqueamento dentro da internet, para fazer um posicionamento melhor para quando as pessoas forem buscar algo relacionado ao produto que ela quer consumir. E essa marca que ela tem presença no podcast, ter uma exposição maior, né? Não, e fora isso, que o podcast, que eu falei no começo, quando você tem uma marca num podcast, ele tá no YouTube, ele tá no Spotify, ele tá no Instagram, ele tá no TikTok, ele tá no Kawaii, ele tá no Apple Music, ele tá em várias plataformas. Algumas em áudio e algumas em vídeo, como eu falei. Só que todas são ativadas a marca. Algumas marcas são faladas durante o episódio, outras marcas estão na descrição, outras marcas elas foram feitas alguma parceria a mais e tem uma publi com o host do podcast, onde ele fala. Então, assim, é um leque grande de lugares que a marca pode alcançar, vamos assim dizer. Não é só, eu só estou no vídeo do Acordo Podcast lá e ponto. É o que você falou, tem um ranqueamento. Hoje, eu achei muito... Não sei o porquê também acontece isso com a gente, né? Pra quem conhece a gente e quem não conhece chegou aqui agora, primeiro não esquece de dar o like. Nem lembrei de falar, eu adoro falar com a minha esposa, né? Eu falo pouco, e gravando então é mais gostoso ainda. Mas não esquece de dar o like, que eu falo que a única dedada que não dói. Pode dar dedada aí, não vai cair seu dedo, não vai dar choque, não vai acontecer nada. Mas o YouTube vai entregar a gente para mais pessoas. E aproveita, ó, deixa seu comentário, dá um oi pro Acordo Podcast, fala o que a gente poderia falar mais aqui, se você acompanha, quanto tempo você acompanha a gente, se você gosta de mim, se você não gosta, se você gosta da Tabata, gosta do Murilo. Deixa os seus comentários, que se você soubesse o quanto é bom pra gente, 1 comentário, 2 comentários, 100 comentários, o YouTube entrega mais, que vê que o nosso conteúdo é relevante. Mas eu ia falar outra coisa. Quem conhece a gente sabe que a gente teve agência de publicidade. A gente trabalhou a vida inteira com marketing, né? Com veículos de comunicação, teve revista, teve tudo. E hoje, sei lá, o porquê que isso, se ainda tem esse bichinho na gente, e eu me sinto honrado, porque foi acontecendo com a gente, e hoje a gente fez parcerias, e praticamente todas as marcas e os maiores veículos de comunicação da região estão no nosso podcast. Exatamente. Se parar para pensar, a gente está fazendo para aqueles empresários e empreendedores inteligentes
uma amostragem de tudo o que ele precisa fazer pela marca dele. Ele precisa estar num podcast, ele precisa ter o acompanhamento ali dentro de uma rádio, ele precisa ter exposição visual, seja através de um outdoor, ou seja, telas de mídia indoor localizadas em torres e em estabelecimentos. Ele precisa ter uma exposição na área digital, tendo alguém para fazer a landing page, o site, o posicionamento nas redes sociais. Ele precisa, se ele é um empresário porreta, ter presença dentro do LinkedIn. Ou seja, não é porque as redes sociais estão aí de graça que tudo vai ser de graça para você. Porque assim, não, cá entre nós, Dan, você abre uma conta no LinkedIn, é de graça. Abre uma conta no Instagram. De graça. É de graça. Facebook, de graça. YouTube, é de graça. Você fazer um site... Tem que pagar. Não. Ou você pode fazer também Você de graça. pode fazer também de graça, se você quiser. Tudo é de graça. Só que como é que você vai se qualificar fazendo somente o de graça? O que acontece, eu acho que com empresários, já que você puxou para essa área do de graça, é a questão da vantagem, né? E eu tô aprendendo que a vantagem ela tem que ser boa pros dois lados. E quando você vê que a balança tá pendendo, essa vantagem vai ser, no final ela vai sair cara para você, né? Porque pessoa que pede desconto demais e pessoa que não valoriza o trabalho do próximo, ela tem a tendência de num determinado tempo fazer a mesma coisa com você. Então a gente tem que sempre estar ponderando. Quando a gente fala de mídias, que nem, por exemplo, já tem um bom tempo na Mix. Já tem mais de ano que a gente está na Mix. Cresceu muito o Acordo Podcast também em fator de a gente estar na rádio, tá? Quantas pessoas não param a gente para falar que escutam a gente na rádio, escutam o seu programa na rádio. Eu vi que vocês estão... Tá. Legal, então a gente tem um posicionamento com a rádio. Aí a gente tem um posicionamento que a gente fez nas landing pages. Então, assim, tem um curso digital sendo preparado no forno para vender, tá? Você vai poder ter acesso a ele num valorzinho super baratinho para quem tem podcast. Então, essa landing page está pronta. Também a gente ativou a landing page. Daí veio a Impulsos para cá, entrou em parceria com a gente. Então, ele cuida das nossas landing pages e a gente indica ele para os nossos clientes e ele viu esse match. Aí, a gente vai para um outro posicionamento. Começa a fazer parceria com a Outdoor. Estamos recebendo mensagem direto de pessoas que brincando, que estão vendo a foto dos dois pateta lá estampado no podcast. Poxa, que legal. Então, assim, o outdoor, a dimensão outdoor, já tem anos na cidade, dá o resultado. Então, a gente já também tá com o outdoor. Aí, a gente entrou no ponto mídia, que o Gustavo já veio dar entrevista aqui pra gente, ficamos de fazer essa parceria, não fizemos, e hoje estamos em todas as telas de mídia indoor que tem na cidade, a gente tá lá com o Acordo Podcast. A gente vai ativando o Acordo Podcast e vai mensurando. Já me mandaram foto também que viu a gente na TV. Então, assim, a gente vai mensurando o que dá resultado pra gente. E a gente tá ativando todos os veículos de comunicação. E por conta disso, estão vindo novas marcas atrás da gente. Como, por exemplo, pra quem acompanha a gente no Instagram, ver as nossas novas fotos. Que o Thiago veio através... Já conheço o Thiago, mas através da nossa exposição, ele veio querer propor uma parceria com a gente também para ele tirar nossas fotos. Então, o podcast funciona? Funciona. Mas funciona para quem conhece, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas precisam se permitir mais, né? Passear aí um pouco. Por que todo mundo tá falando tanto de inteligência artificial? Porque as pessoas, elas precisam... Nem me fala de inteligência artificial que me dá um negócio assim. Tchan. Por que as pessoas falam tanto de inteligência artificial? Porque já é fato consumado, é fator determinante hoje você aprender o básico para ter um auxílio ali durante a sua rotina de trabalho. Então, sim, a questão é... Podcast já é consolidado, já é um formato mais do que validado e que dá ROI, dá resultado para as pessoas, porque as pessoas permanecem bastante tempo com a gente. Inteligência artificial chegou aí para as pessoas entenderem que é preciso se adequar e estar junto. Rede social é mandatório as pessoas estarem na rede social. Então, não tem mais escapatória. As pessoas não têm mais por onde fugir. E a gente tem o caso gigantesco da CEMED. Da CIMED. CIMED, né? CIMED, isso, eu falei errado. O CEMED é que eu sempre confundo porque tem uma empresa desse nome em Atibaia, né? Verdade. Você já me corrigiu 2 vezes sobre isso. É do João Adib e da Carla, né? Que eles se posicionaram à frente da marca deles. E os empresários, eles têm que entender isso. Gente, quando eu falo pra vocês no meu Instagram, a Tabata bate muito no Instagram dela, não importa o tamanho do seu comércio.
Não importa o tamanho do seu negócio, não importa o tamanho da sua empresa ou da sua indústria. Falei todos para pegar desde o pequenininho até o grandão. Todos têm alguém que fundou aquilo, todos têm a linha de frente, um CEO, um diretor, quem é a cara do negócio. Existe um dono, ou vários donos, e alguém tem que aparecer. Hoje, se você está no digital, ou se você quer que a sua empresa apareça, você precisa aparecer. É o mínimo agora. Por isso que o cara da Van, a do Magazine Luiza, todo mundo se jogou com a cara. Uma das CEOs do Nubank, ela participa de todos os podcasts, palestra pro Brasil inteiro. Porque viu que hoje a internet, por mais que vocês achem que isso aqui é só brincadeira, isso aqui é uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. E aqui dentro tem muito conteúdo. Dentro de um celular desse, ele navega na internet, coisa que a gente não fazia. Na nossa 10 anos atrás, a gente tinha revista. Bom, já falei, né, que eu tô na faixa dos 40, minha memória é boa. Qual foi o posicionamento de marca da Bombril há 1000 anos atrás? A Bombril, ela fez uma simples palha de aço ganhar destaque e notoriedade por colocar uma pessoa falando de um modo irreverente a respeito do produto. Lembra do menino da Bombril? Sim. Aí a gente está falando de um lapso de pelo menos uns 10 anos depois para mais, tá? Se alguém pudesse falar aí para mim, acho que até uns 15 anos a mais. Veio Casas Bahia. E era só oferta Casas Bahia, oferta Casas Bahia. Aí veio o menino das Casas Bahia. Do real? Entendeu? Lembra? O menino das Casas Bahia. Por quê? Quer pagar quanto? Precisou trazer uma pessoa para agregar valor à marca. Só que daí as empresas foram percebendo que elas foram se perdendo. Porque elas precisavam de uma pessoa para fazer a alavancagem da marca. Agora, você sendo dono do seu próprio negócio, você é capaz de alavancar a sua marca. Quem que é o melhor influenciador do próprio negócio? Foi exatamente o que o meu comercial falou para uma pessoa hoje. Viu? Ninguém vai vender e ofertar o trabalho melhor que você. Exato. Por que acontece? Você sabe sobre o seu negócio. Claro, gente, contratem influenciadores, contratem pessoas para pulverizar a sua marca. Mas quem pode falar com a autoridade da sua marca, muitas vezes é você. O Acordo Podcast está entrando numa parceria bem grande com uma agência de influenciadores, onde a gente vai fazer campanhas com influenciadores para falar sobre o Acordo Podcast. E é só o começo. E é só o comecinho ali. Mas por que a gente quer? A gente quer pulverizar. Pulverizar a marca do Acordo Podcast. Com outras pessoas falando. Só que eu preciso que essas pessoas assistam o podcast. Então, uma dica rápida aqui para quem trabalhou muito tempo com marketing. Venda o seu produto para o influenciador. Ou para o podcast que você vai contratar. Façam ele comprar e validar. Porque só para ele postar, falar sobre o seu produto, fica muito vago. E a internet hoje, anotem o que eu estou falando para você. Pega papel e caneta e anota. A internet, ela dá o troco. Muitos influenciadores pegam marcas por dinheiro, só pela a questão financeira. Eu respeito todo mundo porque tem que trabalhar. Porém, ela valida hoje um produto A, amanhã ela está na concorrente B, no C, para vender. Não para fixação da marca e mostrar que aquela marca é boa. Quando eu falo de mim do podcast, aqui só entra marcas que a gente valida. Porque eu sou o seu influenciador. Você está assistindo eu e a Tabata aqui, ó. E eu não vou pôr um produto aqui e falar desse produto e esse produto fazer mal para alguém. Ou esse produto não ser qualificado. Eu não posso me responsabilizar pelas pessoas que a gente entrevista. Eu não posso me responsabilizar. Mas pela marca que eu valido aqui dentro, eu posso. Então, esse é o crivo de um podcast. Esse é o crivo que as agências estão começando a entender. Pô, eu vou pôr a minha marca naquele podcast que só fala pornografia. Não pode ter palavras que não pode falar, amor. Aí ele derruba a gente. Derruba a gente? Falei. Fala fonografia. Fonografia. Então, assim, no outro episódio falou bastante, então isso aí não vai dar nada. Então, são coisas que a marca vai saber onde ela vai se associar. Aí ela vai em outro podcast. Esse aqui é só de piada. Poxa, mas eu falo de algo que não tem a ver com piada. Né? Vou dar um exemplo muito, muito tosco. A pessoa vende plano de saúde, uma grande companhia de plano de saúde. Cara, não combina com um episódio que tá fazendo só piada, entendeu? Porque é um negócio às vezes mais sério, tá falando sobre um tratamento ou alguma coisa. Então, tem todas essas lacunas dentro do marketing, que a gente entende muito por ter isso como base. Porque, pô, tá...
Se a gente tá 21 anos junto, a gente trabalha com marketing, já tem uns 17 anos, 18 anos para mais ou menos, que a gente trabalha com marketing e tá nesse mundo. E aí a gente migrou inteiro pro podcast. Só que a gente tem prioridade do que a gente tá falando. E não é à toa que a gente fez, que rodou e coloca outras mídias e outros veículos dentro do nosso próprio podcast para fortalecer a marca. Você que tá assistindo o Acordo Podcast tem uma mídia relevante em algum lugar desse planeta e quer fazer algum tipo de parceria com a gente, manda um seu comentário aqui ou vai no direct no Instagram, no meu, da Tava, Tono do Acordo, manda lá que a gente conversa, porque eu acho que os veículos de comunicação e as empresas de comunicação em geral tem que se unir, porque quanto mais a gente se unir, é bom para todo mundo. Então, quando você fala essa questão de entender que todo esse circuito que você acabou de falar, a gente era um veículo de comunicação, voltamos a ser, tá? Só que agora é com a nossa cara, com a nossa voz. Exatamente. Quanto tempo você vendeu revista? Então, assim, quantas ideias... Isso é legal falar. Quantas ideias a gente teve na revista que a gente tá revisitando, tá reciclando e a gente vai pôr aqui dentro? Né? O mundo é cíclico. A parte de influência, né? Querendo ou não, a publi é isso. A publi é isso. Você não lembra que a gente tinha a parte de influência na revista que a gente entrevistava os empresários do lugar para ele... E fazia lá, o jornalista ia lá e fazia uma matéria do negócio dele. Cara, hoje agora virou digital. O espaço gourmet da revista nada mais Nossa. é hoje do que quando a gente vai num restaurante e a gente faz a validação meio que no modo influenciador. É ou não é? É. Tá vendo? Eu acho que tudo ele é... Como é que eu posso falar pra você? É cíclico, né? Você que fala muito isso, né? Já mudou. Pois é, o match do podcast. Eu gostei dessa palavra que eu usei hoje. Venha dar um match da sua marca com a gente. É isso aí. Acho que tem mais alguma consideração que você quer fazer. Aproveita, faça. Eu tô com uma dor de estômago que tá me pegando aqui. Tá com uma dor de estômago, amor? Você tá doentinha, amor? Tô um pouco Tá contundida. Frio. Tá frio. Não, eu acho que a gente entrou hoje mesmo só pra dar... A gente ia fazer um especial de Dia dos Namorados, mas a gente já fez tantos anos, acho que durante os 3 anos de podcast a gente fez, e essa vez eu achei que não deveria. Entrei pra fazer e dar alguns recados pra vocês e algumas considerações. Entramos rápido pra falar sobre marcas mesmo, tem grandes marcas indo pro Acordo Podcast. Acho que no máximo em 15 dias aí a gente já está apresentando para vocês algumas marcas grandes, relevantes no mundo. Voltaremos com 2 episódios por semana. Pode vir aqui, filho. Pode dar a volta bem por trás aqui. Voltaremos por 2 episódios por semana. Então, a partir de provavelmente agora, julho, mais tardar julho, a gente volta a ter 2 episódios por semana. Então, provavelmente vai ser de terça e de quinta. Voltaremos com o quadro do Acordo com Elas. Começaremos a gravar esse final de semana em um evento. E tem mais um produto vindo aí também no podcast. Esse já pode falar também? Então, acho que é melhor esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Tem mais um produto vindo. Então, assim, provavelmente tudo indica que o meu sonho e a minha palavra vai ter o poder de todos os dias ter algo no canal do Acordo Podcast. E isso daí que tá para acontecer, do novo produto, você já me fez pensar em abrir essa oportunidade de produto para outra pessoa. Depois eu te conto no off. Beleza. Bora correr com isso. E deixar aqui um recado para todo mundo que o podcast, você, a sua marca, deve patrocinar um podcast, anunciar em um podcast, dar entrevista em um podcast, não precisa ser no acordo, tá? E um recado que eu deixo para os podcasters, vamos se unir, galera. Vamos se unir. Vamos parar de querer disputar, parar de querer entrar em contato com as mesmas marcas, vamos fazer uma parceria. Acho que é mais válido se é regional ou se vocês soubessem que os grandes podcasts todos se unem, ou você acha que é só coincidência que as grandes marcas elas passam por todos esses podcasts? Você acha que é coincidência que o mesmo entrevistado ele tá na mesma semana e nos próximos 15 dias ele foi nos maiores podcasts do Brasil? Não é coincidência, é estratégia. Tá? É uma empresa que faz isso. Então você que tem o seu podcast na região aqui de Atibaia, próximo aqui, ou vocês, da galera toda nosso podcast, vamos se unir. Vamos criar um ecossistema forte. Não ficar disputando um ou outro.
É legal pra gente ter um empresário que vem aqui, depois ele vai no podcast tal, no Y, no Z, e a gente se une, porque quanto mais essa marca, esse empresário tiver na internet e digitarem o nome dele, vai aparecer todos os nossos podcasts. Então, vamos entender dessa forma, tá? Os veículos de comunicação referente a podcast, eu sempre tentei fazer isso na região e a gente nunca conseguiu, e hoje eu consegui. Depois de muito tempo, eu acho que por a gente não ter mais agência, a gente está parceiro de todos os veículos de comunicação. Então, todo mundo se ajuda. Não tem disputa. Porque o cara que está anunciando numa rádio, se tiver 3 rádios, ele vai ou optar por uma ou ele vai anunciar nas 3. Agora, ele vai ter que passar por todas as mídias. Então, por que todo mundo não se unir e fazer isso acontecer? Por que tem outros podcasts que buscam a nossa mentoria? Porque é concorrente? Não, porque quer unir força. Porque entende como é o fortalecimento de elos, de cada um se conectar para aprender junto e diminuir o tempo de dor, né? Com relação a seja monetização, seja alcance, inscrito, enfim, parte estratégica para ter uma melhor distribuição do programa que ali consta. Você vai pedir ajuda para quem? Para o seu inimigo? Não, você vai pedir para o seu concorrente direto. E se ele é um bom concorrente ainda, ele vai estar apto para te ajudar. Exatamente. Acho que tem muita coisa que está acontecendo aí. É super legal a gente vir hoje aqui com praticamente 37 mil inscritos, depois de muita batalha. É só um começo, né? É uma resiliência, uma persistência nossa, de que muitas vezes era para ter parado, né? E não paramos. Mas eu acredito que faça chuva, faça sol, a gente está aqui. E sempre buscando os melhores convidados, buscando as melhores marcas. Tabata tá doente, está aqui sentada hoje justamente porque é um compromisso com a gente e com vocês. Exatamente. A dor de estômago aqui tá pegando, mas estamos aqui. Tá? Por isso que eu tô com a cara meio fechada, meio sisuda, mas estamos forte. Mas o que as pessoas têm que entender é só isso. Eu acho que é esse recado que eu deixo nesse Dia dos Namorados, porque eu tenho certeza que tem casal que escuta mais podcast do que conversa entre si, viu, mano? Eu tenho quase certeza disso. Tá, tem que rever essa relação. E deixa nos comentários, galera, o que vocês querem ver no Acordo Podcast. Eu acho que isso é legal para quem consome aqui o nosso conteúdo. E entender que isso daqui não é de graça. Esse recado eu vou deixar. Eu vou começar a colocar isso na minha rede social. Podcasters, vamos se unir. Vamos mostrar para toda essa galera que isso aqui tem um custo de operação. Não é barato. É muito caro. E a gente não pode deixar que as pessoas enxerguem a gente como uma mídia gratuita e que a gente tem a obrigação de entrevistar ou a gente tem a obrigação de não ter uma marca aqui. Mas vocês já estão aí, coloca qualquer marca, não dá para trocar por um refrigerante. Então, acho que é um recado que eu deixo, amor, pra galera. Você que ama podcast, manda um direct pra mim lá, eu tô com umas ideias muito loucas e eu vou fazer isso acontecer, realmente para mostrar para as pessoas que é muito dinheiro que é investido, é muito tempo que é investido, porque o nosso tempo também é dinheiro, para trazer um conteúdo de qualidade, buscar pessoas aqui que venham dar entrevista de qualidade, colocar marcas de qualidade aqui. Isso tem um custo maior do que qualquer ativo que é o nosso tempo. Bom, você que é empresário, que é empreendedor, veja se cabe no seu negócio, no seu nicho, você ter um podcast seu, para você poder chamar os seus clientes, os seus fornecedores, os seus concorrentes e falar sobre o seu negócio, tá bom? É a melhor forma de você construir a autoridade dentro do digital. Não cabe? Não sabe se você está pronto para isso? Então, busque um bom podcast para você viver essa experiência, para você ter o episódio, para extrair cortes, para as pessoas verem e entenderem o quanto você foi motivado e o quanto você gosta daquilo que você faz. Afinal, é o seu ganha-pão. Então, viva essa experiência de participar de um podcast. Não sei se é o momento. Você, de repente, pode escolher algum veículo de comunicação diferente, como até mesmo um podcast, para você estar sendo validado e ter ali hosts falando a respeito da sua marca. Vale a pena demais. Então, acho que fica esse recado para as pessoas entenderem um pouco mais e se jogar no podcast. É legal a gente ver daqui 1 ano, 2 anos, todos esses episódios que a gente faz sozinho e a gente sempre tá falando e você vê que realmente muitas coisas que a gente tá falando tá acontecendo. Então, é legal.
Deu? Opa. Liberar você que você tá com dodói. Bom, por favor, se você não me segue, corre lá no @tasantarosa, tá bom? Muito conteúdo sobre posicionamento, sobre podcast, sobre o poder da sua imagem que vende, tá bom? Então vale muito a pena você começar a se jogar na internet. Comece pelo começo, adquirindo uma segurança para você gravar conteúdos maravilhosos, porque eu estou ali para te ajudar nisso também. Corre também no Instagram do Acordo Podcast, tá bom? Nossos episódios, eles estão ainda às quintas-feiras, às 19h30. Às vezes ao vivo, às vezes nem tanto. Mas como diz o Danilo, mudanças virão agora para o próximo mês. E você, meu bem? Tô no @dancontesini, você me acha lá. Umas fotos bonitas minhas lá agora. Agora eu tô criando um conteúdo e falando mais sobre esse trabalho que a gente tanto ama, né? Que eu falo que pra mim, Deus em primeiro lugar, família, né? Trabalho também, eles é uma sequência, mas os amores, né? A gente tem que colocar na nossa vida os amores. Então, meu amor, minha família, que eu trabalho junto, e fora tudo isso, colocar com tesão mesmo é a palavra, os conteúdos na internet para mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz de ter o seu podcast, todo mundo é capaz de dar entrevista em um podcast, tá? E a gente não é famoso, a gente só é teimoso. E o teimoso que ele faz certinho na constância, ele tem o resultado dele. É isso, É meu isso? bem. Valeu, É mano. isso. Mais uma vez. Gente, obrigado. Esse foi curtinho. Até semana que vem. Curtinho, rapidinho, mas foi indolor, tá bom, gente? Até a próxima. Até a próxima. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Right.